Entrevista do dia, no Giro Estadual de Notícias. Você bem informado. O deputado federal Beto Pereira, do PSDB, recebeu um levantamento da Procuradoria-Geral do Estado e também do PROCON, que traz que o número em relação aos casos de empresas investigadas na Operação Sem Desconto e que apura desvios indevidos de aposentados e pensionistas é 10 vezes maior do que os das empresas envolvidas. E para poder falar um pouco mais sobre esse assunto, eu estou recebendo ele, o deputado federal Beto Pereira. Bom dia, deputado. Satisfação recebê-lo aqui no Giro de Notícias. Bom dia, Carlos. Bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham no Giro Estadual de Notícias. Quero aqui agradecer a oportunidade do Grupo Feitosa de poder estar falando com todo o Mato Grosso do Sul, dada a abrangência de todas as emissoras. É um prazer enorme poder ter essa oportunidade, principalmente num momento tão importante e sensível para a população brasileira. Nós temos aí, talvez, uma denúncia que tem uma proporção das maiores crises de desvio de recursos de aposentados e pensionistas da história do país, onde uma investigação da Polícia Federal apontou, como você disse, 11 associações que estavam operando nesse desvio, nessa fraude ao INSS. Agora, quando nós que seremos e estaremos dentro da CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, para apurar esses descontos indevidos, nós começamos já a estudar aquilo que vai ser objeto da investigação. E recebemos recentemente da Procuradoria do Estado, da Procuradoria do PROCON, especificamente da doutora Carla, um relatório muito robusto, onde não são apenas 11 empresas que devem ser investigadas. Empresas, associações, empresas de fachada que fizeram os descontos dos aposentados. Mas é uma lista de mais de 100 empresas. 100. Então, a Polícia Federal, eu disse ontem à procuradora Carla, encontrou apenas a ponta do iceberg. O iceberg é muito maior e a gente entende que por trás disso pode haver ainda cifras muito além daquilo que foram divulgadas como prejuízo total deste evento. Ô deputado, antes da gente falar um pouquinho mais sobre a CPMI também, que o senhor inclusive faz parte, eu acho que é interessante a gente contextualizar um pouco sobre essa situação, esse rombo bilionário aqui para os aposentados aqui do nosso país, inclusive para os aposentados aqui do nosso estado, de Mato Grosso do Sul. O senhor acredita que esse atual momento no Brasil em que nós estamos vivendo, o senhor acredita que exige uma reformulação, vamos dizer assim, na forma como a transparência é fornecida à população como um todo? Porque a gente vê aí portal da transparência e outros itens, que acabam, outras ferramentas para poder fornecer esses dados, essas informações à população, mas a gente acredita que ainda falta muita coisa. Mesmo assim a coisa acontece, Exato. Essa é a indignação. Exato. Como que a classe política vem trabalhando para poder trazer melhor essas informações, deixar tudo mais claro para a população? Bom, Carlos, a sua percepção é a percepção nítida da sociedade. As coisas evoluem, nós estamos numa era tecnológica onde tudo é online, transparente, e mesmo assim as coisas estão acontecendo. Esse evento que aconteceu no INSS é prova de que nós temos que ter legislação ainda mais forte para isso não acontecer. E é clara a legislação. É proibir qualquer tipo de desconto. Não dá para você ficar ali
esse pode, esse não pode, esse se enquadra, esse não se enquadra. Quem tem legitimidade para cuidar da sua conta é apenas aquele que é o detentor da conta. Não dá para o Estado ficar mediando esse tipo de tratativa. Então, uma das coisas que nós devemos dar como encaminhamento ao final da CPMI, e essa é uma das disposições que eu tenho, são 32 membros, 16 senadores e 16 deputados. Eu sou um dos 16 deputados. Agora, eu vou ser incansável para que nós tenhamos na legislação brasileira a proibição de qualquer tipo de desconto. Então essa vai ser uma das minhas lutas e bandeiras ao final dessa comissão parlamentar de inquérito, para que isso não pare mais. Se você olhar, nós temos uma instrução normativa muito rigorosa, publicada em março de 2024, onde para uma empresa poder fazer o desconto, uma associação poder fazer o desconto, ela tem duros critérios, mas mesmo assim foram desconsiderados os critérios e as empresas fizeram os descontos. Veja bem, houve por parte do Ministério, houve por parte do INSS conivência, facilitação, houve crime gravíssimo contra os aposentados e pensionistas. Ô deputado, o senhor acredita que essa investigação, né, que vai ser feita, que está sendo feita, mas essa investigação que vai ganhar uma nova forma, né, com a CPMI, o senhor acredita que vai abrir um caminho para a revisão, de certa forma, mais ampla de como o governo hoje, como o governo federal está gerenciando hoje essas instituições públicas? Eu acho que o governo federal, né, vai responder em todas as instâncias pela conivência, pela participação, as autoridades que facilitaram isso, que desconsideraram as recomendações, todos esses vão ter responsabilização séria. Agora, o mais importante de tudo, volto a falar, Carlos, é nós extinguirmos qualquer tipo de desconto para que isso não aconteça ou venha novamente acontecer daqui 5, 10 ou 20 anos. Que mudanças assim, deputado, hoje? Não, a principal é a proibição. Não dá para mim entrar aqui autorizando um débito na sua conta sem a sua anuência, sem a sua participação efetiva para ser descontado aqui no seu olerite. Ora, esse olerite do cidadão é uma coisa sagrada. Nós não podemos facilitar a vida do bandido, do marginal, em detrimento do pensionista, do aposentado. E é muito engraçado, né, deputado, como que isso está sendo vendido, né, como descontos indevidos, quando na realidade nada mais é roubo, né, do quanto que esses aposentados foram roubados, né, por esses criminosos. E com a anuência do Estado. Exato. É isso que é o mais grave, né, porque o Estado facilitou o cadastramento dessas empresas, o Estado operou com esses descontos, e o Estado foi alertado que estavam acontecendo descontos indevidos nas contas dos aposentados. Só no Mato Grosso do Sul, em reclamações em 21 PROCONs, nós tivemos queixa de mais de 100 empresas. Em 21 PROCONs municipais. Então, veja bem, tudo isso foi um alerta. E o que o Estado fez? Nada. Estado, quando eu falo, o governo federal não fez nada. Aí, quando a Polícia Federal entra bloqueando, né, as empresas, tal, aí sim há uma interrupção dos descontos. Ora, quando o TCU falou, quando a AGU falou, quando o Ministério Público Federal do Espírito Santo
falou, o Estado nada fez. Então é muito grave a inércia do Estado num crime continuado que não teve a interrupção. Agora, deputado, quando a gente fala de CPI e CPMI também, a população, uma parte da população acaba ficando até um pouco desacreditada, principalmente por conta dos últimos resultados, né? Tivemos aí, por exemplo, a última CPI, né, de grande evidência aqui no nosso país, envolvendo a senadora Soraya Tronic, relacionada às bets, né? O que a população pode esperar? Porque a gente sabe também que uma CPI custa para os cofres públicos, né? E o que a população hoje que está ouvindo o deputado Beto Pereira vai acompanhar nos próximos dias, nas próximas semanas, as sessões? O que a população pode esperar do resultado final dessa CPMI após a finalização dela? Carlos, eu entendo, tenho certeza que nós precisamos dar uma resposta à sociedade. Existe um anseio muito grande quanto a esse debate. Nós vamos ter instalada essa comissão no mês de agosto. A partir da sua instalação, nós vamos ter a designação de um relator para a CPI. Nós estaremos lá em 32 membros titulares, 16 senadores, 16 deputados. Nós estaremos lá representando o Mato Grosso do Sul na titularidade. E eu entendo que, ao final desse processo, nós temos que ter 3 encaminhamentos muito claros. O primeiro encaminhamento é justamente nós termos um aperfeiçoamento legislativo que garanta segurança para aposentados e pensionistas. E o encaminhamento jurídico legislativo que eu acredito ser necessário é a proibição de qualquer tipo de desconto no futuro. O segundo é de responsabilizar, apontando a responsabilidade de todos que concorreram para esse crime. Então, seja o ex-ministro da Previdência, o ex-presidente do INSS, o segundo, o terceiro escalão, todos aqueles que contribuíram e ajudaram, né, a malandragem, a roubalheira acontecer. Agora, o terceiro encaminhamento é fazer um rastreamento duro nas empresas, associações, sindicatos, todos aqueles que participaram desses descontos indevidos e buscar ao máximo, né, de forma muito rígida e de muita celeridade, buscar ao máximo reparar os recursos que foram subtraídos para que não haja um prejuízo dobrado. Porque senão fica muito triste para a sociedade a gente saber que foi roubado e nada foi recuperado. E sim, novamente, quem vai pagar essa conta somos nós. Todos nós. Com dinheiro novamente restituindo aqueles que perderam, mas dinheiro esse que poderia estar indo para a educação, poderia estar indo para a saúde, poderia estar indo para uma obra de infraestrutura e que não vai por conta de ter que reparar esses débitos que foram subtraídos de aposentados e pensionistas. Sabe, deputado, ontem que começou o reembolso, né, para parte dos aposentados que foram atingidos aí por conta desse rombo, e uma das coisas que me chamaram bastante a atenção foi essa questão envolvendo no próprio comunicado, né, que o INSS faz, é que a partir do momento que você dá o aceite, você não tem o direito de recorrer na justiça, né? Eu achei isso um pouco meio errado, né? Como que hoje o senhor encara... Começaram ontem esses pagamentos, mas essa situação em que o aposentado, que mesmo ele tendo o direito de ser reembolsado por aquele dinheiro que é dele por direito, ele não tem o direito de questionar na justiça, vamos dizer assim, o porquê que aconteceu isso com ele, né? Então, a partir do momento que ele dá o aceite naquilo lá, ele
tem um contrato com o diabo, vamos dizer assim. Então, como que hoje o senhor encara essa situação, essa decisão do INSS em relação a essa decisão um pouco, eu acho, muito dúbia, vamos dizer assim? Parece que mais uma vez o INSS está escondendo algo do seu pensionista e do seu aposentado. Essa é a impressão. É a impressão de não poder ser questionado, a impressão que é uma impressão de quem, né, de alguma forma, coloca sobre suspeição, né, a sua atitude. Porque se você não pode e tem que concordar ampla e irrestritamente aquilo que está sendo a você apresentado, para você é algo que soa, pelo menos, como uma certa suspeita do que está por trás de tudo aquilo ali. Então, é algo que realmente traz ainda muito mais dúvida por parte do cidadão. Agora são 7h53 em Mato Grosso do Sul. Eu estou conversando com o deputado federal do PSDB, Beto Pereira. Agora, deputado, com essas recentes tensões entre o Congresso com o Executivo, como que o senhor avalia a relação do parlamento com o governo Lula diante de tudo isso que vem acontecendo nas últimas semanas? Olha, o governo Lula tem tido uma dificuldade muito grande dentro do parlamento por diversos motivos. O primeiro é que até agora não foi apresentado um plano nacional de desenvolvimento. A gente não sabe, não conhece. O governo fica tapando buracos a todo o momento. Essa é a impressão que o Congresso tem. O governo não se preocupou em regularidade fiscal, né? Não buscou o equilíbrio das suas contas. O déficit vem crescendo a todo momento e a gente enxerga que o governo, quando olha no retrovisor e vê o déficit, a única alternativa que ele encontra é sempre aumentar impostos. E foi essa a nossa luta sempre no Congresso, que era justamente diminua os gastos, né? Contenha a gastança para poder fazer investimentos, para poder colocar o país para frente. Agora, a gente não enxergou isso, disposição do governo em fazer isso em nenhum momento. Agora, essa luta foi externada, por exemplo, na votação do IOF. Uhum. Né? Ali uma ampla e esmagadora maioria rejeitou o decreto que aumentava, numa decisão monocrática, os valores praticados pelo IOF. E o governo novamente errou. Errou em dois momentos. Errou em decretar, errou ao judicializar e errou, né, em não planejar de que forma poderia diminuir esse déficit tão grave para enfrentar a crise. Portanto, hoje, depois de uma decisão também do STF, monocrática também decisão do ministro Alexandre de Moraes, nós estamos vivendo, sim, uma crise institucional de executivo, legislativo e judiciário, que nós vamos ter que enfrentar. Vai ter que ter um diálogo e colocar cada um na sua casinha. Inclusive, falando ainda sobre essa crise, né, envolvendo principalmente o legislativo, o executivo e o judiciário, nessa última semana não se falou em outra coisa, a não ser a situação envolvendo o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, né, sobre a tornozeleira que foi aplicada aí após toda aquela situação, a pedido, né, do ministro do STF, Alexandre de Moraes. O senhor foi apoiado, inclusive, né, pelo ex-presidente Bolsonaro nas eleições do ano passado. Como que o senhor encara aí essa decisão do ministro Alexandre de Moraes? Olha, eu vejo o seguinte, existe um processo que tramita no STF há bastante tempo,
quanto a... que tem como réu, né, o ex-presidente Bolsonaro e várias outras figuras importantes. Esse processo, ele tem que ter um desfecho. E um desfecho é uma votação pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Eu sou muito crítico às decisões unilaterais, às decisões monocráticas que o tribunal toma. Porque quando você tem um colegiado, é justamente para balancear os ímpetos. Para você ter ali posições que aquele equilíbrio, vão né? dando um certo equilíbrio. Exato. Então, para isso é o colegiado. Então, é aquela decisão assim, vamos decidir em conjunto, senta a família, o pai tá mais bravo, a mãe vai calma, e vai e sai dali uma decisão que passa por várias mãos. Agora, as decisões monocráticas, elas são duramente criticadas por conta de ser só o seu ímpeto. E se você observar, hoje tem uma pessoalidade na relação de Jair Bolsonaro e Alexandre de Moraes. Então, a pessoalidade, ela traz desequilíbrio. E nós precisamos, nas decisões judiciais, ter alguns princípios respeitados. O princípio da imparcialidade e o princípio da impessoalidade. Portanto, eu sou muito crítico às decisões monocráticas que o Supremo Tribunal Federal tem tomado, principalmente desrespeitando o princípio da impessoalidade. Falando agora sobre as eleições do ano que vem, deputado, como que estão os preparativos, né? Inclusive, muito se fala sobre o futuro do PSDB aqui no estado de Mato Grosso do Sul, que é o único estado em que, inclusive, a sigla aí aponta uma força muito grande. Então, como que estão os preparativos? Como que está o futuro do PSDB? O senhor como integrante, inclusive presidente, né, do diretório municipal, inclusive, deputado, a gente recebeu aqui o vereador Flávio Cabalmi. Ele falou um pouquinho que há um tempo não havia uma reunião com o senhor, juntamente com os outros deputados, com os outros vereadores. Então, como que está a situação do PSDB aqui em Campo Grande e como que o senhor avalia aí o futuro do PSDB no ano que vem? Olha, primeiro dizer que nós estamos vivendo aí um momento de rearranjo político no Brasil. Nós tivemos há algum tempo a aprovação das cláusulas de barreira, que tinham como objetivo a diminuição do número de partidos no país. Nós tínhamos 30 partidos com representatividade no Congresso Nacional, com cadeira lá. Com 2, com 3, com 4, com 5 deputados. Hoje já são 15. E o sarrafo, ele só está aumentando, eleição pós eleição. Então nós vamos ter aí talvez representatividade de 7, 8 partidos na próxima legislatura. Em Brasília você acompanhou a união do PP, um partido grande, com União Brasil, outro partido grande, formando uma federação de mais de 100 deputados. O PL tem mais de 100 deputados. O PT tem uma federação de aproximadamente 100 deputados. O rearranjo vai exigir que nós tenhamos partidos mais fortes, mais estabelecidos. Você mesmo disse que o PSDB hoje tem no Mato Grosso do Sul a sua chama nacional. Isso não garante sobrevivência ao PSDB nacional. E nós vamos ter que buscar uma alternativa. Essa alternativa ou vai ser uma federação com outro partido, ou vai ser a fusão ou incorporação por outra legenda, sob pena da direção nacional não agir e nós termos
o partido esfarelado e acabar. Portanto, o que nós estamos ainda aguardando é justamente um desfecho nacional para garantir, né, que nós tenhamos a possibilidade de sobreviver. Agora, isso é uma tratativa que não está só no âmbito do Mato Grosso do Sul. Nós estamos aí uma discussão ampla de vários estados que estão aí se colocando. Ah, não, lá no meu estado é muito ruim a fusão com o PSD, com outro partido. Daí tem essas particularidades, né? Aqui no Mato Grosso do Sul, nós vamos aguardar, né, aquilo que está por acontecer, até porque, Carlos, nós, parlamentares estaduais e federais, não teremos a possibilidade de fazer nenhuma mudança nesse momento. Nós vamos poder só fazer alguma mudança se ocorrer lá no mês de março, 6 meses antecedendo as eleições, onde existe a janela partidária. Com relação a angústia dos vereadores de Campo Grande, é justamente por quê? Porque eles não têm a possibilidade de operar numa janela partidária no próximo ano. E isso cria uma certa angústia, pois ou sobrevive o PSDB em alguma das alternativas, ou eles podem ser duramente penalizados e ter que fazer um rearranjo dentro do próprio PSDB. Portanto, o que nós podemos dar de contribuição maior nesse momento para vereadores, não só de Campo Grande, mas vereadores de todo o estado que se elegeram no PSDB, é buscar na esfera nacional uma alternativa viável para que eles possam, de alguma forma, concorrer nas próximas eleições de deputado estadual, de deputado federal e assim por diante. Muito bem, eu conversei com o deputado federal do PSDB, Beto Pereira. Deputado, muito obrigado pela participação aqui no Giro Estadual de Notícias. Carlos, é um prazer enorme. Quero agradecer mais uma vez ao meu amigo Henrico Feitosa, ao seu pai, ao Grupo Feitosa, a todos aqueles ouvintes que nos acompanharam aí durante esse debate. Saio daqui, vou direto a Bela Vista, tô rodando, vou passar por Guia Lopes. O senhor esteve em Terrenos, inclusive, nessa semana, né? Já estive em Terrenos essa semana. Nós estamos dando Você tá girando com as notícias, nós estamos girando com o mandato. Assim, o que acontece? Existe o recesso parlamentar, onde durante esse período não são realizadas sessões, mas o que nós estamos fazendo durante o recesso? É justamente colhendo nas nossas bases, no interior do estado, na capital, aquilo que é subsídio para o mandato, né? Informações, reclamações, críticas, pedidos importantes que a sociedade nos remete. Muito obrigado. Eu que agradeço, um bom trabalho, deputado. Agora são 8h06. Eu vou agora para o intervalo comercial e daqui